Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou professor executor da disciplina História de Pernambuco, do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal Rural, do EAD. E nesse vídeo eu vou abordar algumas questões que a gente tem trabalhado ao longo desse nosso curso, fazendo uma revisão rápida de algumas questões que a gente abordou na primeira VA e dar uma continuidade aos assuntos que a gente está abordando nessa semana, para a gente, enfim, poder fazer com que essa relação da gente, talvez com os vídeos, possam se tornar um pouco mais próximas, né? A gente sabe que um dos problemas do ensino à distância é, evidentemente, a própria distância. Então, muitas vezes, essas novas ferramentas, né, que não são nem mais tão novas assim, mas essas ferramentas digitais permitem a gente uma aproximação um tanto quanto úteis no sentido de possibilitar, né, uma quebra nesse distanciamento que as modalidades do EAD causam. Tá? Mas aqui a discussão não é sobre o EAD em si, ou sobre pedagogias e ensino relacionado ao EAD. A gente está aqui para tratar de história de Pernambuco e vamos direto ao que importa, né? Na primeira VA, eu não falo necessariamente da prova em si, mas das semanas, das atividades, a gente trabalhou 4 textos. Não foi isso? Foram 4 semanas. O primeiro texto foi o do Gilberto Freire, né, o prefácio, do Casagrande Senzala. Depois tivemos 2 textos do Evaldo Cabral, e assim falando sobre a questão do período holandês, tanto da conquista de Olinda e Recife, quanto a questão mais depois administrativa de Nassau e o período holandês. E por fim, a gente teve o texto da Alcileide Cabral, falando mais da história da infância, né? E fazendo um estudo que está mais próximo, a gente pode dizer aí, do que a gente pode colocar como uma história dos excluídos ou até uma micro-história, né? Uma história da infância e uma história do sistema de assistência à infância em Pernambuco. Bom, sobre esses textos a gente já teve ótimas discussões no AVA, em todos os polos, né? Eu estou sempre em contato com cada tutor e cada tutora de cada fórum, né? Os tutores virtuais, eu sempre acompanho, mesmo que eu não esteja lá fazendo algumas postagens, eu sempre estou enxergando o que está havendo. Algumas vezes eu intervenho, né? Eu já intervi mais no de Gravatar, e no de Palmares, né? Estou sentindo muita falta no pessoal de reoferta de Camaçari e de Carpina. De Carpina eu estou vendo que o pessoal não está nem sempre participando muito, não sei o que é que está havendo, né? E o pessoal de Limoeiro também eu vejo uma participação bacana. Eu agradeço muito às tutoras Andréa e Graziella e ao tutor Leandro, né? Enfim, tem feito os 3 aí um trabalho excelente e sempre em contato com eles, eles me contam como é que está rolando as coisas nos encontros presenciais e, enfim, tem sido tudo muito proveitoso e as discussões aconteceram sempre num sentido muito positivo, né? Tanto que a VA foi pensada também muito nessa questão. O primeiro texto do Freire, a gente vai ter, enfim, aí uma obra gigantesca, né, que é o Casagrande Senzala, que seria impossível eu em um vídeo curto poder abordar aqui a grandiosidade do Casagrande, até porque essa não é a intenção. Mas por que eu escolhi o Casagrande Senzala, né? Principalmente para uma disciplina chamada História de Pernambuco. Será se foi uma escolha tão feliz assim? Será se Casagrande não estaria mais próxima de uma história do Nordeste?
ou de uma história do Brasil. É possível sim, mas a gente não pode perder de vista que o Casagrande, ele, além de ser uma obra escrita por Freire, pernambucano, que estava imbuída por todo um pensamento e toda uma noção de memória daqui. Quando ele escreve o Casagrande, ele causa um impacto no mundo intelectual pernambucano, brasileiro, etc. e tal. Então, a gente tem que pensar primeiro o Casagrande, ele cria a história, no sentido de que ele é uma obra, em um certo sentido, também historiográfica. Freire não era historiador, mas Freire causa uma... Enfim, ele traz uma contribuição para a história absurda, apesar de não ser historiador. E, ao mesmo tempo que ele está tratando da história, ele transforma a história. E o Freire, para mim, é o Casagrande é uma obra que não dá para a gente começar a pensar Pernambuco sem tratar dela. Por quê? Porque Pernambuco, pensando aí, a capital, Recife, foi o quinto maior centro escravista do mundo. A gente só ficou atrás do Rio de Janeiro, Bahia, Liverpool e Londres. Então você pensa aí que o quinto foi Recife. Como é que a gente pode pensar o estado pernambucano longe dessa noção de negritude, de população negra, de escravidão, né? Então a obra do Freire, ela é fundamental para a gente compreender a dimensão da nossa historicidade de cor e racial, sabe? Então, assim, primeiro o Freire ele coloca um negro na história do Brasil de um ponto de vista racial. Isso é fantástico e essa é a grande crítica positiva à obra, no sentido em que o Freire, de um certo modo, ele vai de embate a um certo racismo e, ao contrário, Freire cria racismos com uma percepção da democracia racial que ele cria, quase que como uma tese, ao criar um encantamento nessa relação entre brancos, negros e indígenas e dizer que aqui, né, tudo era muito bem resolvido, tudo era muito bem tranquilo, principalmente a relação entre senhores e escravizados, como se essas relações sociais e culturais fossem harmônicas e não fossem pautadas na brutalidade, na desigualdade absurda, na barbárie, na tortura, na morte e numa violência extremada, né? Então essa é a grande crítica a essa tese de democracia racial, a esse modo romântico que o Freire coloca, né? Mas é impossível, a meu ver, a gente pensar Pernambuco longe dessa dimensão racial que Freire coloca, em um sentido de a gente questionar essa dimensão racial de Freire e perceber que Pernambuco é, sim, um polo de população negra. E temos que pensar até que ponto a história nos auxilia a questionar, a indagar e a tentar promover reflexões sobre o presente, sobre essas questões voltadas à população negra, uma população específica, certo? Em segundo lugar, a gente tem os textos do Evaldo. Existiram algumas críticas de alguns alunos em relação a os textos do Evaldo, pontuando que estavam muito metodológicos. Gente, vejam bem, eu conversei com o pessoal foi de Palmares, que isso aconteceu lá, e Limoeiro também teve um aluno que mencionou isso. De fato, a atividade que eu passei sobre os textos foram metodológicas um pouco. Não foram um pouco metodológicas, foram até bastante metodológicas. Agora, o que a gente não pode perder de vista é
O fato de eu ter passado atividade metodológica anulou o fato de eu também ter passado uma atividade sobre a história de Pernambuco. Eu pedi para a gente discutir metodologia por metodologia. Eu creio que não, né? O texto de Evaldo, ele discute metodologia por metodologia de modo algum. O texto de Evaldo nem metodologia discute, ele discute história de Pernambuco. E o que eu penso é que o texto de Evaldo os textos de Evaldo nos dão uma aula sobre historiografia de Pernambuco. Pouquíssimo de metodologia, inclusive. Sendo que quando eu coloquei aquelas questões, é para a gente amadurecer. Nós estamos em ensino superior, a gente não está mais no ensino médio, a gente não está mais em cursinho, no sentido de ficar sempre acreditando que a gente tem que relatar o que está no texto, a gente tem que ir além do texto. A gente tem que ler o texto pensando o texto em sua complexidade, como é que o texto ele é feito, como é que o texto é escrito, como é que ele foi construído, certo? Então, eu acho os textos do Evaldo fantásticos, porque ele nos permite uma coisa que raros textos historiográficos nos permitem: uma multiplicidade de visões sobre os acontecimentos passados. Evaldo nos apresenta um leque de relatos, apresenta muitos e muitos relatos, e que muitas vezes são relatos de diversas pessoas que viveram naquele tempo, naqueles tempos, não é? E nos apresentam isso assim de uma forma genial. E ele faz isso de um modo que a gente possa ficar mais imerso na história e na narrativa dele. Isso é fantástico para nós historiadores, futuros historiadores ou professores. Porque isso permite uma imersão no tempo histórico e no cenário histórico que ele está colocando, sabe? De uma maneira que pouquíssimos historiadores conseguem fazer. Então é nesse sentido que eu pensei muito mais os textos do Evaldo e que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar que aquilo foi somente uma atividade metodológica. Quando a gente pensa em história de Pernambuco, a gente tem que pensar a fonte. Quando a gente pensa em Revolução Francesa, a gente tem que pensar a fonte. Quando a gente pensa pré-história, fonte. Revolução Americana, fonte. E a história das crianças em Pernambuco, fonte. Todos os trabalhos historiográficos têm que ser pensados com fontes. Porque não existe trabalho historiográfico sem fonte. Então, é fundamental e imperativo que todo trabalho que a gente leia, a gente conheça e compreenda como ele foi realizado através da leitura e análise das fontes. Isso é imprescindível para qualquer diploma de graduação em História. Não tem como a gente passar uma graduação sem entender como as fontes se articulam com os textos, de verdade. Ok? Por fim, a gente teve o texto da Alcileide, que também é incrível, né? A Alcileide mostra aí pra gente uma transformação investida de sensibilidade do governo pernambucano colonial, no sentido de querer transformar as práticas em relação à infância de práticas infanticidas e de abandono. A gente percebe realmente um investimento de sensibilidade no sentido de querer fazer com que essas crianças passem a ser assistidas pelo Estado e por outras instituições, feito a Santa Casa de Misericórdia, que tem um cunho mais caritativo, né? Claro que, enfim, também vai ter uma intervenção do Estado aí, porque seria um pensamento que teria noções tanto caritativas quanto filantrópicas, ou seja, tanto a questão religiosa quanto a questão estatal. E o que é interessante nesse texto da Alcileide é que ele põe em xeque, por exemplo, a noção de maternidade, que é algo que muitas vezes a gente coloca como natural. Como assim a gente pode dizer, depois de ler esse texto de Alcileide, que ser mãe, e o Dia das Mães passou agora, né? Que ser mãe é algo natural, né? A gente está vendo aí no século XVIII, né, que era comum encontrar aqui nas vilas, nos bairros de Recife e Olinda, crianças sendo devoradas por
cães, por porcos, por qualquer outros animais no meio das feiras. A gente sabe que na França isso também acontecia muito, em Paris isso acontecia muito. E aí foi necessário que existisse um investimento de civilidade nas pessoas, né? Por conta de toda uma noção de civilização que veio da Europa e que o governo local, né, aqui, tentou trazer para a população daqui, no sentido de chegar e dizer, ó, isso é feio, isso é violento, isso é bárbaro, para que as pessoas, enfim, fossem aos poucos transformando essa cultura e vendo que isso de fato era contra certos princípios de moral e de civilidade. E aí sim, nossos hábitos foram se transformando ao ponto de achar que um recém-nascido sendo comido numa feira era algo feio, estranho e deplorável. Um cadáver de criança que não tinha vingado, como diz no tempo, uma criança que nascia morta, ser deixada no meio da rua também não era uma coisa boa de se ver, era algo que sujava tanto a vista quanto a saúde física da população e, portanto, deveria ser enterrada, afastada dos olhos da população, né? Não era legal de se ver. Com isso foram, né, instalou-se a roda dos expostos, a roda dos enjeitados, para tentar diminuir o número de infanticídios, ou seja, a morte de crianças, e também para tentar regularizar um pouco o abandono indiscriminado de bebês. A gente sabe que esse abandono de bebês acontecia principalmente nas classes mais abastadas por conta do ideal de honra dessas mulheres, né? A gente sabe que as classes mais baixas e até entre as escravizadas, isso também poderia existir, mas era menos, sabe? Acontecia mais entre as mulheres brancas e de uma certa um certo poder aquisitivo, um certo extrato social maior. Com essas mulheres havia um índice de abandono e de rejeição maior, porque tinha toda aquela concepção de moral feminina, e aí se essa mulher engravidasse sem estar em um matrimônio, a honra de toda a família era posta em xeque, né? E aí o que fazer? O que fazer? Esconder essa mulher e depois por 9 meses, para depois que ela tiver o filho, depositar lá na roda dos enjeitados e pronto. Manter o segredo da família. Só para a família. Ou não só para toda a família, né? Só para os mais restritos e de confiança. Muitas vezes podia até se afastar essa menina ou essa mulher da própria sociedade por um tempo, com uma viagem, enfim, um afastamento físico mesmo, sabe? Então o texto do Alcileide é muito importante para a gente discutir essas noções de civilidade, de honra e de sentimento, né? Porque os nossos sentimentos, eles não são naturais. Eles são, sim, uma constituição cultural. Ah, professor, mas aí a gente não tem instinto, não sei o quê. É possível que tenhamos instintos. Mas essa própria noção de instinto, como ela é configurada, ela também vai variar entre cada sociedade, entre cada cultura. Claro que temos instintos de violência, de amor, etc. e tal. Mas não podemos dizer que os nossos instintos de violência, de vida, de paixão, são idênticos a de um visigodo, a de um ostrogodo, a de um vândalo, a de um romano, a de um grego antigo, a de um egípcio, né? Enfim, a de qualquer outra sociedade que já existiu, né? A gente varia muito como ser humano, dependendo do meio social e cultural ao qual nós estivermos, né? E, enfim, depois disso a gente teve mais alguns textos, que aí já está entrando na segunda VA, que foi a quinta semana, mas especialmente eu gostaria de comentar sobre o texto agora da sétima semana, né? Que é um texto do Marcos Carvalho. Acho que vocês já estão até um pouco cansados de eu ter colocado tanto Marcos Carvalho, mas é porque o início do século XIX aqui no Brasil, ou aqui em Pernambuco, especialmente essa primeira metade do XIX,
Marcos é uma figura que é muito respeitada, né? E assim, de fato, é um dos caras que mais tem um nome. Então, por isso que tantos textos são dele, né? E é muito interessante esse texto que eu coloquei hoje sobre a questão do tráfico de 1831, sabe? Porque com a proibição do comércio atlântico aqui no Brasil, né, em 1881, do comércio de escravos por vias atlânticas para cá, né, a gente percebe que o Estado imperial, de fato, ele não cumpre isso à risca, sabe? Isso é muito importante para a gente pensar a história desse país como nação e como Estado burocrático, sabe? Porque a gente vê hoje uma discussão muito séria sobre cotas raciais, sabe? E a gente chega a ver certas pessoas dizendo: ah, mas eu não tenho nada a ver com o passado, não fui eu que escravizei não sei quem, eu não tive escravos, etc. e tal. Sim, mas se a gente pensa que em 1831 o Estado ele proibiu, né, a vinda de africanos para cá no sentido de serem escravizados, a gente sabe que existiram escravizados que entraram aqui depois, existiram africanos que entraram aqui depois de 31. Deixa eu explicar direitinho. Não foi que em 1831 houve abolição. Em 1831 foi proibido que africanos que chegassem aqui, obviamente pelo Atlântico, né, não poderiam ser escravizados. Certo? Essa era a lei. Acontece que depois de 31 a gente vai saber que existiam muitos traficantes que driblavam essa lei e que o Estado Imperial sabia que isso existia e muitas vezes não fazia nada para que isso não ocorresse. Para assim ter uma ideia, eu peguei processos de 1871, 1871 não, 1876, 75, 77, porque com a lei do ventre livre, lá em 71, com muitos escravos indo aos tribunais, porque a lei do ventre livre permite esse acesso dos escravizados ao sistema de justiça, peguei o processo de muitos escravizados dizendo que tinham chegado ao Brasil depois de 31, que eram africanos e que tinham sido, portanto, escravizados por mais de 40 anos ilegalmente. Então pensem aí que o Estado brasileiro cometeu um crime por mais ou menos 40 anos escravizando gente. Eu não estou falando no sentido de que a escravidão foi um crime contra a humanidade. Isso é uma perspectiva anacrônica, no sentido de que a escravidão, se a gente olha de hoje para ontem, é evidente que a gente percebe como um crime. Mas eu estou falando sem ser anacrônico, de ontem para ontem. A partir de 31, o africano que entrasse aqui não podia mais ser escravizado. E muitos foram. E muitos ficaram escravizados até depois de 71, com a lei do ventre livre. Ou seja, mesmo a escravidão sendo um horror, etc e tal, e mesmo assumindo que deveríamos, como Estado, ter que pagar uma dívida em relação a essa população, a questão é pior. Por quê? Porque mesmo com tudo isso, o Estado, quando ele proíbe que africanos venham para cá em 31, ele descumpre a lei que ele fez. E ele permite que africanos se tornem escravizados. Tanto que só depois da década de 70, quando alguns escravizados conseguem ter acesso aos tribunais, é que eles conseguem se libertar. Então, por lei, o Estado Imperial brasileiro cometeu crimes por 4 décadas, escravizando gente que não podia ser escravizada. Então, essa é uma das discussões mais importantes para a gente pensar sobre esse texto de Marcos. Marcos vai tratar muito mais do cotidiano, da mudança política, econômica, etc e tal. Mas é fundamental a gente fazer esse link. Certo, gente? Pensar nessas informações.
Porque a história não é uma ciência que tem que ficar só lá no passado. Não, ah, professor, é ciência, não é? Eu lá sei. Um dia o ovo faz mal, no outro dia o ovo faz bem. E a medicina continua sendo ciência. Então, se a história muda, vamos dizer que a história também é ciência, não faz mal a ninguém. Tá bom? Então, quando eu falo ovo, é ingerir o ovo, tá, gente? O alimento. Porque dizem que história não é conhecimento mesmo, né? Não é ciência, porque as coisas mudam, tá? Mas me apresenta uma ciência completamente exata, né? Enfim, então é isso. Eu acredito que é bem legal a gente poder fazer essa aproximação a mais por conta de vídeos. Próxima semana, com certeza, eu farei mais um videozinho tratando sobre pós-abolição, com o trabalho de outras pessoas. E aí a gente já vai se aproximando da segunda VA, né? Vocês têm total liberdade também para gravarem, para apresentarem suas ideias, para, enfim, postarem suas dúvidas, até via vídeos. Eu acho isso muito legal. É a maneira da gente se aproximar. E é isso. Eu vou cada vez estar mais próximo de vocês aí. E espero que a gente continue cada vez mais juntos, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. O que precisarem, estamos aí. Tanto eu quanto as tutoras, Graziela e Andréia e o tutor Leandro. Cheiro forte, abração e tchau, tchau.